Boa noite. Meu nome é Dr. E o SCP que estaremos estudando hoje é o SCP-401, classe do objeto Euclid. Iniciando leitura agora. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-401 deve ser mantido em um pátio fechado no sítio. Um mural da paisagem do sul da França é pintado nas paredes do pátio. Uma vez ao dia, funcionários devem localizar pelo menos 10 raízes, que serão alimentadas com um total de 15 litros de suplemento nutricional 401-NS4, e devem remover qualquer resíduo sólido produzido. Um eletrocardiograma deve monitorar constantemente o SCP-401 para quaisquer anomalias. Consulte o incidente 401-1 para obter detalhes. Funcionários do gênero feminino não devem entrar no pátio em nenhum momento entre 15 de março e 1 de abril, em qualquer circunstância. Descrição: SCP-401 foi descoberto perto da cidade francesa de quando agentes responderam a relatos do solo sangrando. Quando conduzidos ao local, investigadores encontraram uma boca humana embutida no solo, lambendo o sangue restante com uma longa língua prensil. Foi apenas depois de uma semana que os agentes perceberam que a boca fazia parte da estrutura radicular do que antes parecia ser uma árvore morta de eucalipto de 40 metros de altura, com galhos em forma de braços humanos de juntas múltiplas. A cor branca do tronco, originalmente sugerindo que a árvore estava morta, foi descoberta estar assim, pois a casca era feita de tecido ósseo humano. Foi dado o status de SCP e escavado da área, para ser transportado para o sítio. SCP-401 se assemelha a uma árvore comum em forma e função. No entanto, a biologia vegetal é substituída pela fisiologia humana no cumprimento dos processos necessários. O tronco é suportado por múltiplas colunas vertebrais, tecidas por tendões e músculos e revestidas por uma áspera camada de tecido ósseo, também mantida unida por tendões flexíveis. À medida que cresce, o tronco irá dividir repetidamente até que haja uma única coluna vertebral que suporte o resto da estrutura. Na base do tronco, há múltiplos corações humanos que bombeiam sangue e nutrientes através das raízes e ramos. As raízes são esôfagos, protegidas por uma camada de cartilagem reminiscente à traqueia. No final de cada raiz é um maxilar superior e inferior totalmente formado, completo com músculos, lábios e língua prensil, primeiro testemunhada por agentes no campo. A língua parece ser usada como um utensílio de escavação e como uma armadilha de alimentos, que vão desde os animais subterrâneos até fungos e plantas comestíveis. Todas essas raízes levam ao estômago, isto juntamente com um trato intestinal totalmente funcional, embora excepcionalmente longo, trabalha para absorver nutrientes ingeridos. O lixo sólido é eliminado através de um orifício esfincteriano no lado do tronco. Nenhuma raiz é encontrada na área imediata abaixo deste ponto. Os ramos, como observações iniciais sugerem, são braços humanos. Eles se estendem a partir do tronco ósseo, mas não têm casca. Alguns se dividirão no cotovelo para que eles possam ter 2 ou até 3 antebraços. As palmas de suas mãos estão voltadas para cima e um olho humano cresce das pontas de cada dedo. A íris de cada olho é cor avelã. A dissecação dos olhos mostra que são todos míopes, embora reajam aos estímulos leves como um olho normal faria. Embora o processo químico ainda não seja compreendido, as retinas seguem uma forma de fotossíntese que transforma dióxido de carbono e água em oxigênio e glicose. É de consenso geral que os olhos são míopes para evitar danos excessivos à retina por contato direto com a luz solar. A análise química dos pulmões mostra que existe um maior teor de oxigênio quando o SCP-401 exala do que quando inala. Durante a primavera, SCP-401 entrará em um estado de florescimento. Embora seja geneticamente um homem, órgãos sexuais femininos crescerão. As aberturas vaginais estão localizadas nas palmas das mãos
com canais que se estendem 18 centímetros ao longo de cada pulso, até uma protuberância que contém um útero e ovários completamente formados. 5 dias após a formação dos órgãos, ocorre a menstruação, momento em que órgãos sexuais masculinos começam a se desenvolver em seu lugar durante o período de 10 dias. Uma vez totalmente formados, eles permanecerão por um dia antes de caírem e serem comidos pelas raízes. Durante essa fase, SCP-401 atacará fêmeas humanas para fins de reprodução. Registro de experiências 401-1. O fato de SCP-401 ser geneticamente humano, combinado com a violência exibida contra mulheres durante a fase masculina, sugere que pode ser compatível com seres humanos. Uma série de experimentos de reprodução foram propostos para testar essa hipótese. Data: Sujeito: D2055, feminino. Procedimento: D2055 foi artificialmente inseminado com material produzido por SCP-401 durante a fase masculina. A gestação do produto foi permitida. Detalhes: 9 meses após a concepção, D2055 deu à luz a um bebê humano normal. Embora saudável e sem qualquer fisiologia em comum, a criança sofria miopia grave, comparável ao que foi estimado com os olhos de SCP-401. Desde então, a criança foi adotada pelo agente que concordou em trazer o Júnior para um médico aprovado pela Fundação para exames físicos mensais. Registro de experiências 401-2. Data: Sujeito: D2067, masculino. Procedimento: D2067 foi requisitado para doar material genético que foi utilizado para inseminar artificialmente SCP-401 no início da sua fase feminina. A gestação foi permitida. Detalhes: 12 horas após a inseminação, a protuberância uterina no pulso aumentou em tamanho em 300%. Enquanto os outros ramos continuaram a se desenvolver normalmente durante as próximas 2 semanas, o braço inseminado manteve a sua protuberância uterina e seu canal vaginal. 24 horas antes da maturação dos órgãos masculinos, a protuberância uterina começou a se contrair até que uma massa de tecido fosse extraída da palma. Esta foi jogada sobre a borda do pátio pelo braço que deu à luz. O apêndice foi então derramado e absorvido pelas raízes minutos depois. Após 5 horas de busca, funcionários encontraram o item que foi jogado: uma bexiga urinária humana com um feto aninhado dentro, consistente com o que estava gestando há 2 meses. A bexiga foi plantada no solo, germinou 2 dias depois e tornou-se um broto, equivalente a SCP-401 em sua estrutura. O organismo morreu de desnutrição 1 semana depois, apesar de ser alimentado com suplemento nutricional 401-NS3. Registro de experiências 401-3. Data: Sujeito: D2081, feminino. Procedimento: um óvulo foi removido do ovário de D2081 e fertilizado com material genético colhido de SCP-401 e congelado até a próxima primavera. O ovo fertilizado foi implantado em SCP-401 e foi permitida a gestação. Detalhes: o suplemento nutricional 401-NS4 foi formulado com este desenvolvimento em mente. Incidente 401-1. Vários ramos de SCP-401 entraram em convulsões e depois ficaram mancos. Logo descobriu-se que um dos seus corações sofria de parada cardíaca e não conseguia se recuperar. Um angiograma dos outros corações mostrou grandes quantidades de acumulação de placa. Desde o incidente 401-1, o coração danificado foi absorvido e 2 novos corações cresceram em seu lugar. A fim de manter a futura saúde do SCP-401, um suplemento nutricional com menor colesterol 401-NS3 foi aprovado. O suplemento nutricional 401-NS4 deve ser usado seguindo os resultados da experiência 401-3. Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem.
e estão todos dispensados.